Bom dia, todo mundo. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Dona Júlia vai fazer a nossa abertura, né, Dona Júlia? Vamos começar? Vamos começar recebendo as pessoas e contando. Eu acho que a gente podia contar um pouquinho, Júlia, de como é que esses encontros começaram e qual é a grande novidade no encontro de hoje. Sim. Então, vamos. Um bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindas. Os encontros formativos nasceram de um anseio de poder, né, das pessoas poderem falar sobre o que elas estudam da psicologia formativa e como elas colocam isso nas suas práticas. Então, são práticas inovadoras que usam a psicologia formativa para além da clínica. Então, foram 2 anos de encontros, começou o ano passado, e esse ano é o segundo ciclo desses encontros. A novidade do encontro de hoje é que a gente abriu ele para o público em geral, além da comunidade formativa. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos quem nunca participou desse momento. Acho que é isso, né, Leila? Sim. Como a Leila disse, a programação, né, do centro já está no site e a programação dos encontros formativos ainda não está no site, mas a gente já está organizando, já temos os convidados para o ano que vem, já temos as datas do ano que vem, então imagino que até o final do ano ou início do ano que vem a gente divulgue essas datas. E vou explicar para vocês um pouco como funciona, né, a dinâmica dos encontros para quem nunca participou entender. Normalmente é uma apresentação e depois a gente abre para uma roda de conversa. Quando é a Leila que apresenta, a gente começa já com a roda de conversa, mas hoje, como tem gente nova, a gente decidiu que ela vai fazer uma breve apresentação. Depois a gente vai abrir para perguntas. Então, é muito importante vocês participarem, né? Porque é uma conversa mesmo. E como que a gente faz? Vocês mandam para mim as perguntas, ou se querem fazer comentário, mandam, quero fazer um comentário, e aí eu vou chamando cada um para participar, tá? E aí a gente vai vendo como que vai sendo o fluxo disso para entendendo. É sempre uma dinâmica a cada encontro, esse momento das perguntas, mas é muito importante que vocês participem. Hoje, a Leila vai conversar com a gente sobre corpo e cérebro, uma visão formativa, né? A Leila, ela é psicóloga, diretora e fundadora do Centro de Psicologia Formativa do Brasil, membro internacional do Formative Psychology Professional Group. Ela trabalhou com Stanley Kellyman no Center for Energetic Studies em Berkeley, Califórnia, desde 88, né? É reconhecida pelo Stanley Kellyman para o ensino da psicologia formativa internacionalmente, mantém prática clínica como psicoterapeuta formativa e como supervisora formativa e publica artigos nacional e internacionalmente. Obrigada, Leila. Quanta apresentação, meu Deus. Achei que você não ia parar. Eu só tentei pegar os pontos mais relevantes. Deixei uma parte do currículo de fora. Para quem quiser, o currículo está no site do centro. Muito obrigada, Dona Júlia. Vamos começar, gente, porque viemos aqui para conversar hoje e eu estou muito feliz e animada com essa nossa experiência de abrir para o público e receber pessoas novas. E espero que possamos todos ter uma boa conversa e possamos todos aprender com a nossa conversa de hoje. Então, a conversa é sobre a relação entre corpo e cérebro. Nós estamos numa época em que há uma grande ênfase
no estudo do cérebro, né? Criou-se um campo de estudos de neurociência, onde muitos cientistas, gente muito boa no mundo inteiro, estuda o funcionamento do cérebro. A minha grande questão com esses estudos e pesquisas é que a grande maioria dos neurocientistas ficam tão fascinados com o funcionamento do cérebro, e eu entendo por quê, porque realmente é fascinante, mas as pessoas esquecem que o cérebro existe em um corpo, que o cérebro é um órgão do corpo e que o funcionamento existe numa conversa, numa relação entre corpo e cérebro. O cérebro não funciona sozinho. Então, todo o foco da nossa conversa aqui é para falar do funcionamento de ambos, da relação e da conversa entre corpo e cérebro. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação e depois a gente começa a conversar sobre o que foi apresentado ou qualquer outra coisa dentro do tema que vocês queiram trazer. Então, relação entre corpo e cérebro, uma visão formativa. Então, a primeira coisa é a gente entender dentro da visão formativa o que é o corpo e o que é o cérebro. Então, o corpo é um processo evolutivo, herdado e formado em constante reorganização de si mesmo. Isso quer dizer que nós nascemos com uma certa programação genética e que, desde o momento do nascimento, na nossa interação com o mundo, nós começamos a formar quem nós somos, numa interação entre aquilo que herdamos geneticamente e as nossas experiências e aprendizados na vida desde o primeiro segundo em que estamos no mundo. O cérebro também é um órgão evolutivo do corpo, herdado e formado em constante reorganização de si mesmo. Então, o cérebro também existe, quando nós nascemos, subformado, assim como o corpo, subformado. E a partir das interações com o mundo, o cérebro vai se formando. Se a gente lembrar de um bebê, quando nasce, o bebê não enxerga bem e não ouve bem. À medida em que o bebê vai sendo exposto à luz, aos sons do mundo, da família, as conexões neurais vão se formando para possibilitar o desenvolvimento da capacidade visual e auditiva do bebê. Então, o bebê vai crescentemente enxergando mais e ouvindo mais e distinguindo sons. Aprende a reconhecer rostos humanos, aprende a reconhecer os sons da sua língua. E isso vai moldando o cérebro do bebê, moldando, organizando a permanência de certas conexões sinápticas e o enfraquecimento de outras. Quando o bebê nasce, o bebê tem o dobro de neurônios do que vai usar. Mas justamente pela experiência de vida, algumas conexões se fazem e permanecem, outras enfraquecem e se desfazem. Então, ambos, corpo e cérebro, são sistemas complexos, muito complexos, flexíveis, influenciáveis e em constante mudança e em contínua evolução. Então, isso é muito importante a gente pensar, tanto um quanto o outro, e essa interação em contínua mudança e contínua evolução a partir da experiência vivida. Nós formamos o nosso corpo e formamos o nosso cérebro. Corpo e cérebro conversam continuamente. E o cérebro está ocupado com as ações do corpo. Qual é a principal função de ter um cérebro tão complexo e tão eficiente? É regular as ações do corpo, para que o organismo
vivo, permaneça vivo e tenha um bem-estar no seu viver. Essa é a principal função do cérebro. Não é pensar, no caso dos humanos, não é pensar, não é imaginar, não é ser artista, né? É garantir a sobrevivência e o bem-estar do organismo vivo. Então, vamos pensar na organização cerebral como uma teia de redes interconectadas em contínuo movimento. Esse é o melhor modelo que nós temos hoje. Então, não há localizações estanques para cada função. Convencionalmente, nós entendemos que certo grupo de neurônios desempenha funções visuais, por exemplo, que a gente chama de córtex visual. Porém, esses neurônios podem mudar de função a partir de demandas adaptativas, né? Então, você vê que quando uma pessoa, por exemplo, fica cega, os mesmos neurônios que estavam ativamente recebendo os sinais e formando a visão, eles passam a atuar a partir de uso tátil. Quando uma pessoa começa a ler braille, aqueles neurônios que antes eram utilizados recebendo os sinais visuais, eles são ativados a partir do contato tátil da pessoa com o braille. Existem vários estudos hoje mostrando que quando você desativa uma certa função, os mesmos neurônios têm a capacidade de serem ativados em outra função. Então, nós mesmos, se nós colocarmos uma venda nos olhos e começarmos a tocar ou ouvir sons, em 1 hora, no espaço de 1 hora, os mesmos neurônios do córtex, chamado de córtex visual, estarão ativos a partir da nossa sensação tátil e dos sons que nós estamos ouvindo. Depois disso, quando nós tiramos a venda, isso se reorganiza. Isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer não só que a organização cerebral é bastante flexível, mas também que nós podemos mudar a anatomia do cérebro a partir das ações do corpo. Nós reorganizamos a nossa anatomia corporal e cerebral a partir de como nós nos usamos. Então, o cérebro é um órgão evolutivo complexo, voltado para a regulação de um corpo complexo em um ambiente complexo. Então, aqui eu quero fazer uma pausa só para dizer que nós pensamos no nosso cérebro como um cérebro como sendo uma grande conquista evolutiva. Então, eu acho importante nós termos a humildade de reconhecer que o nosso cérebro não é uma grande conquista evolutiva comparado a outras espécies. Todos os cérebros de todos os organismos vivos hoje, bem adaptados à nossa biosfera, são igualmente eficientes, porque a grande função de todos os cérebros é regular o organismo e garantir a sua permanência na biosfera. Então, isso é uma coisa. Por que o nosso cérebro cresceu tanto? Porque o nosso corpo cresceu e se complexificou. Então, é necessário um órgão regulador também complexo e sofisticado para lidar com um organismo complexo e sofisticado. Então, por exemplo, quando nós nos tornamos bípedes. Gente, isso é uma grande passagem, isso é uma grande mudança, não só em termos de equilíbrio, como em termos de exposição das nossas partes moles e vulneráveis, como em termos de capacidade de olhar o horizonte e pensar no futuro. Isso requer uma grande reorganização no órgão regulador também, que começa a se equilibrar e caminhar em 2 membros,
que começa a encontrar com seus semelhantes, com as partes moles e vulneráveis de frente, e que começa a olhar para frente e pensar no futuro. Então, tudo isso faz parte da nossa reorganização e do crescimento de corpo e cérebro. Então, a outra coisa que é muito importante e que eu aprendi há pouco tempo, desbancando minhas falas anteriores e meu conhecimento anterior, e eu acho que de muitos de nós, é que nós temos um cérebro interconectado e não três. Então, aquilo que a gente ouve, que eu mesmo já disse, nós temos 3 cérebros que evoluíram em momentos distintos. A gente fala muito isso, né? Primeiro se formou o tronco cerebral, o cérebro reptilíneo, depois o cérebro do meio, sistema límbico, e depois o córtex cerebral. Bom, isso se formou porque quando nós tínhamos uma tecnologia menos sofisticada e menos abrangente do que nós temos hoje, a única possibilidade de perceber a anatomia do cérebro era a olho nu, né? Quando muito com algum auxílio de alguns microscópios, mas também olhando as estruturas como elas eram formadas. E como as estruturas eram diferentes, entendeu-se que evolutivamente a organização do cérebro se deu em etapas. Com a evolução da tecnologia e as pesquisas genéticas, o que se descobriu já na década de 90, que os mesmos genes estavam presentes nas 3 camadas do cérebro. Os mesmos genes. Isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que essas camadas se formaram ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Além disso, vários genes que estão presentes no nosso cérebro estão presentes também em cérebros de aves, de répteis, de outros mamíferos. Ou seja, não são genes novos, evolutivamente falando. Seres que estão aqui há muito mais tempo do que nós têm o mesmo gene no seu cérebro. Então, o que é que mudou? O que mudou? Através da seleção natural, houve a seleção de certas mutações que alteraram o tempo de desenvolvimento do nosso cérebro durante a embriogênese, durante a gestação. Então, certas camadas do nosso cérebro, certas organizações tiveram muito mais tempo para se desenvolver em alguns seres do que em outros. No caso aqui, nós estamos falando de nós, na espécie humana. Essa mudança de tempo de desenvolvimento que se fez por mutações e permaneceu através da seleção natural, possibilitou a organização do nosso cérebro como ele é hoje. Homo sapiens, nesse tipo de cérebro. Então, a primeira coisa que eu, pelo menos, tive que reorganizar bastante no meu pensamento foi a visão do cérebro como um órgão evolutivo cujas camadas se formaram ao mesmo tempo e também a visão do cérebro como um órgão interconectado em redes de conexões neurais. A outra coisa que é importante a gente lembrar, isso a gente já sabe há muito tempo, é que todas as ações do corpo estão mapeadas, são mapeadas no cérebro. E isso altera a anatomia cerebral. Isso quer dizer o quê? Como as ações do corpo são mapeadas? São mapeadas através de conexões neurais, né? Tudo que eu faço gera novas conexões neurais. Essas conexões elas são mantidas e estabilizadas pela repetição do comportamento. Então, quando eu faço algo novo, novas conexões se formam, isso é uma alteração na anatomia cerebral. Essa alteração se mantém ou não, dependendo se eu repito ou não suficientes vezes o meu novo comportamento
para que as novas conexões se fortaleçam e virem um novo mapa cerebral. Então, uma fala do Stanley Kellerman, que eu sempre repito, que é: como você se usa, forma quem você é, está calcada neste funcionamento relacional entre corpo e cérebro. Corpo e cérebro são processos pessoais em desenvolvimento, contínuo desenvolvimento. Tudo o que eu faço é registrado no cérebro através de novas conexões sinápticas que se mantêm, se tornam robustas a partir da experiência de repetição do meu comportamento. Então, isso vale tanto para aprender, por exemplo, a tocar um instrumento musical, como aqui no tipo de postura anatômica, no tipo de postura muscular emocional que eu faço. Quanto mais eu repito um tipo de postura muscular emocional, mais eu estabilizo essas conexões neurais correspondentes no meu cérebro, que dão suporte a esse comportamento. Isso pode ser tanto para aprender um instrumento ou qualquer outra habilidade, quanto em termos de comportamentos emocionais. Então, a pergunta que nos interessa é: como você se usa? Né? Entendendo que como eu me uso forma quem eu sou, como eu me uso muscularmente, emocionalmente, cognitivamente. E, again, essas perguntas, elas só estão discriminadas por uma questão didática, mas como eu me uso muscularmente, seja um funcionamento emocional e um tipo de pensamento e narrativa. Então, aqui eu coloquei atitudes, né? Atitudes das crianças, posturas, né? Posturas, isso aqui é um filme, mas onde você vê o tipo de intensidade que aparece, e posturas retiradas do livro Anatomia Emocional, onde nós vemos diferentes organizações na vertical que, ao serem repetidas, vão estabilizar posturas muscular, emocionais e padrões de pensamento. Então, quando a gente pergunta como você se usa, nós entendemos que nós estamos falando de comportamentos habituais, de padrões de ação que geram uma experiência. Vou repetir: padrões de ação que geram uma experiência. O que eu faço, tudo que eu faço gera uma experiência em mim. Né? Então, se eu me organizo com uma certa rigidez no mundo, isso vai gerar uma experiência em mim. Se eu me organizo com uma grande flexibilidade no mundo, isso vai gerar uma experiência em mim. Ação e experiência tornam-se circuitarias associadas no cérebro e repetidas tornam-se memórias. Ok? Então, tanto as ações quanto as experiências são registradas em termos de conexões sinápticas, são circuitarias associadas e se tornam memórias associativas também. Então, novamente, a ação e experiência formam sinapses no cérebro. A repetição do comportamento fortalece as conexões sinápticas e estabiliza as circuitarias, formando memórias. Então, nós vamos pensar nisso, por exemplo, aqui na imagem do garoto que está treinando para ser um corredor. Tá? A repetição desse comportamento fortalece conexões sinápticas, né, de ações motoras, estabiliza circuitarias e forma memórias. Isso vai gerar o quê? Competência na corrida. Todo atleta sabe disso. Você treina e fica eficiente. Todo músico sabe. Você treina e fica eficiente.
Agora vamos pensar em comportamentos emocionais. Por exemplo, aqui na figura de baixo, toda vez que uma pessoa se organiza numa inflamação de comportamento emocional, isso também fortalece conexões sinápticas. Isso também estabiliza circuitarias e forma memórias. Não podemos dizer que seja muito eficiente, porque se isso se repete, isso gera um comportamento inflamado. Não é muito eficiente, mas se estabiliza. Né? Como também, quando a gente pensa em organização de angústia ou impotência, nas figuras menores aqui, com a repetição, isso também se estabiliza. Não é muito eficiente, mas serviu a um propósito de sobrevivência e porque nós somos seres em contínua reorganização, são passíveis de influência. Nós podemos influenciar voluntariamente o nosso comportamento muscular, emocional e cognitivo. E é com isso que nós trabalhamos. Então, nessa imagem aqui, tudo que nós fazemos se registra no cérebro e o cérebro e o corpo são passíveis de influência voluntária. Então, eu vou falar um pouquinho da prática formativa, para que a gente lembre como isso se dá na prática formativa e quem está chegando hoje entenda como isso se dá no trabalho formativo. O que nós fazemos na prática formativa? Nós organizamos muscularmente, voluntariamente, uma postura emocional. Né? A gente pode pegar uma postura de inflamação emocional, como aquela no slide anterior, da nossa raiva. Se eu tenho uma questão com um excesso de intensidade na minha expressão de raiva, eu posso fazer a postura muscular emocional de como eu faço isso, voluntariamente. A partir daí, eu vou intensificar em pequenos graus a minha própria postura muscular e perceber como isso me afeta. A cada grau de intensidade, aqui eu coloco nas mãos para que fique mais claro, eu vou intensificando como eu estou me organizando e percebendo o efeito disso em mim, e depois eu vou desfazer esses graus de intensidade que eu fiz voluntariamente em pequenos passos e perceber como isso altera a minha experiência, como isso altera a minha experiência no corpo e como isso altera a minha experiência emocional. Pequenas diferenciações na intensidade muscular altera a minha experiência no corpo, altera a minha experiência emocional, e se eu esperar o suficiente, eu vou perceber também que altera a minha narrativa e o meu pensamento. Nesse ir e vir, depois de eu ir e vir algumas vezes, eu paro e espero pela minha própria experiência, para receber a minha experiência, porque aquilo que eu fiz gera uma experiência em mim. Então, esse momento da pausa, ele é fundamental para que eu possa receber as minhas respostas. No caso da organização da raiva, como é a experiência depois de ir e vir aumentando e diminuindo graus de intensidade muscular e emocional da minha raiva. Como é a diferença entre raiva, muita raiva, fúria, ira, fúria, muita raiva, raiva, menos raiva, chateação. São corpos distintos, com circuitarias cerebrais distintas, experiências vividas distintas. E eu preciso de alguns segundos para receber as respostas que eu mesma gerei nesse ir e vir em graus de intensidade.
a partir daí eu posso selecionar um outro grau de intensidade da minha expressão de raiva. Puxa, eu posso, ao invés de expressar a minha raiva furiosamente ou iradamente, eu posso expressar a minha raiva com menos intensidade. Pode ser que isso seja mais útil para mim ao longo da minha vida. Eu vou experimentar expressar a minha raiva com um pouco menos de intensidade do que o habitual, algo que eu aprendi que é possível nesse ir e vir. Então, eu vou repetir esse comportamento. Eu vou ensaiar isso no mundo. Eu vou tentar usar o que eu aprendi da próxima vez que eu ficar com raiva, que eu tiver raiva, mesmo que no meu primeiro momento eu me use de uma maneira furiosa, eu tenho uma memória de uma outra possibilidade, eu vou desfazer um pouco, como eu fiz na prática, a minha intensidade muscular emocional e expressar a minha raiva de uma outra forma, com um pouco menos de intensidade. Se isso funcionar para mim, eu vou criar então uma nova memória, eu vou repetir, eu vou usar novamente e eu vou criar uma outra memória estável no meu cérebro, no meu corpo. E isso vai me dar suporte para repetir esse comportamento. Então, a prática formativa me ajuda a formar uma evolução pessoal, moldando como eu quero estar presente e me usar no mundo, formando como eu quero estar no mundo, como eu quero ser amanhã. Então, através do uso do esforço muscular voluntário, como eu falei da primeira vez, eu vou fazer a minha postura muscular emocional, eu vou formar novas gradações no comportamento habitual. Então, Leila, que sempre explode em expressão de raiva furiosa, vai agora se usar muscularmente para formar pequenas gradações no comportamento furioso habitual, formar novas circuitarias cerebrais que vão corresponder a essas novas gradações, e eu vou fazer uma seleção somática e neural do comportamento que mais me satisfaz nesse momento, da gradação de intensidade que mais se satisfaz nesse momento, que também é uma seleção de um tipo de circuitaria que corresponde a um comportamento com menos intensidade e a uma experiência vivida, Leila, menos furiosa. Eu vou selecionar esse comportamento e vou experimentar isso no mundo. Então, isso aqui é uma repetição do que eu disse antes, com uma nova linguagem, mas é a mesma coisa, e isso possibilita alterar a minha anatomia no meu corpo, no meu cérebro, alterar a intensidade do meu comportamento, formar novas possibilidades e memórias. Isso me dá a possibilidade de influenciar como eu quero ser amanhã, formar o meu futuro. Não é uma mudança da água para o vinho, é uma mudança que eu faço com esforço, com repetição, com persistência e avaliando a partir da minha própria experiência. Isso funcionou, eu vou manter. Isso não funcionou, eu não vou manter. Agora eu quero pingar uma coisa aqui para a gente pensar no mesmo padrão de relação corpo e cérebro. Vamos pensar na situação de estresse pós-traumático. Vamos pensar isso com um outro olhar. Vamos pensar num cara ou numa cara, tanto faz, homem ou mulher, que esteve na guerra, na linha de frente, qualquer guerra.
pessoa está exposta a situações de perigo e a pessoa, para sobreviver, ela se organiza num modo de prontidão, de alerta, de vigilância para lidar com situações ameaçadoras. Certo? Todo mundo me acompanhando até aí? Isso, repetidamente, dependendo de quanto tempo a pessoa fique nessa situação, forma e estabiliza comportamentos e conexões neurais. Esses comportamentos de alerta, prontidão e prontidão para o ataque, organização de uma ação, porque muitas situações ou eu mato ou eu morro, gera uma estabilização desses comportamentos para ajudar a pessoa a sobreviver naquela situação violenta. A guerra acaba, a pessoa volta para casa. Ok. Mudou radicalmente a situação. Mas as conexões neurais, a circuitaria e o comportamento não se desfazem de uma hora para outra. É uma transição. Aquilo ali foi bem sucedido naquela situação. Mas é uma organização muito pouco adaptativa quando a pessoa volta para casa. Então, nós temos aí uma realidade que era adaptativa antes e que não é adaptativa agora. E nessa situação, a pessoa precisa fazer uma transição e desorganizar padrões de comportamento muscular, emocional e cognitivo. Reorganizar anatomia, comportamento e conexões neurais, para que um comportamento que já foi em algum momento adaptativo possa ser desorganizado diante de uma nova situação e para que eu possa me atualizar na minha própria experiência e formar agora um outro tipo de comportamento. Estão me acompanhando, gente? É claro isso? E aí eu vou contar uma historinha que eu li num livro de uma neurocientista. Ela foi procurada por um cara que morava na África do Sul nos anos 70. Ele era branco, ele era um ativista contra o apartheid. Na década de 70, eu não sabia disso, os caras podiam ser recrutados, o governo podia recrutar civis e mandar para a guerra. Ele foi recrutado para combater guerrilheiros pretos, os mesmos caras que ele defendia antes, não sei, eu imagino que ele possa ser advogado, ele é um ativista. Ele foi recrutado para combater. Então, isso já coloca a pessoa numa situação de estresse a priori, né? Onde você tem que agir contrário aos seus princípios, aos seus valores. Esse cara teve a seguinte experiência. Ele estava na selva, ele viu, na experiência dele, ele viu a moita ou a floresta se mexendo mais adiante. Ele se preparou para atirar, ele viu uma série de guerrilheiros e ele ia atirar no chefe que estava carregando aquela metralhadora AK-47, sei lá o quê. Antes dele atirar, um colega dele colocou a mão no ombro dele e disse: "Não atire, é apenas um garoto". E ele olhou de novo. E o chefe do bando era um menino de 10 anos. A metralhadora, na realidade, era um pau de pastoreio. E os outros todos, ao invés de ser guerrilheiros armados, eram vacas. E ele ficou pasmo. Ele olhou e continuou olhando, fechou os olhos e abriu de novo várias vezes. Décadas depois, ele escreve para essa neurocientista, porque ele ficou décadas tentando entender o que foi aquilo, porque ele não estava alucinando. E aí eu vou pingar aqui algo sobre a organização e funcionamento nosso e do nosso cérebro, para que a gente entenda quando eu disse o cérebro nos prepara para agir.
que ela respondeu? Ele estava numa situação de perigo. Essa situação era repetida várias vezes na experiência da guerra. Quando ele viu a moita se mexer, que é uma coisa que ele já tinha visto várias vezes, e várias vezes ele tinha visto pessoas que estavam ali para matá-lo, primeira coisa que aconteceu não foi ele ver os guerrilheiros, foi ele se preparar para agir. A primeira coisa que aconteceu foi ele organizar a ação de apontar a arma para atirar. Fração de segundos. No que ele faz isso, ele tem a visão dos guerrilheiros, porque o seu cérebro vai organizar algo que justifique aquela ação. A ação motora acontece e a experiência sensorial segue a ação motora. Isso foi dito pela neurocientista, tá? Não sou só eu, não, porque dentro da visão formativa nós dizemos a ação vem primeiro e a experiência sensorial segue. Seja qual for a experiência. Primeiro é a ação, o processo é motor sensório. Então, essa historinha e essa explicação foi dada pela neurocientista que chama, esqueci a Lisa, esqueci o outro nome, ela escreveu 7 lições e meia sobre o cérebro. Um livrinho bem interessante, essa história que eu contei está nesse livrinho. Esqueci o sobrenome, mas depois eu coloco para o grupo. E isso é para a gente entender que certas percepções são formadas a partir das nossas ações. E quando você altera a sua ação, comportamento, você altera a sua percepção de si e do mundo. Vou repetir, gente. Quando você altera a sua ação, que é uma postura muscular, que é uma postura anatômica e emocional, você altera o comportamento, você altera a sua percepção e a sua experiência de si e do mundo. E com isso eu vou parar de falar aqui e abrir para a nossa conversa, porque já falei muito e estou interessada em conversar. Obrigada, Leila. Gostaria de saber quem quer começar, fazer um comentário, uma questão. Eu tenho uma dúvida, Leila, sobre a gente fala, como você disse, na visão formativa, que a ação motora vem primeiro e depois vem a sensorial. Como é no caso de certos comportamentos que acontecem, por exemplo, sinapses na forma de falar? Então, vamos supor que alguém fale alguma coisa e eu automaticamente tenho uma resposta que já está ali automática. Então, ela não vem como um apontar de dedo, talvez, que é bem claro, físico, mas ele vem com um impulso que já fala, alguém vai falar alguma coisa e de repente fala, não, 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 não. Então, como que eu pego isso que está um pouco mais no reativo da comunicação e talvez não tanto, acho que claro que se eu pegar uma câmera e colocar milésimos de segundos, talvez eu vou sentir o impulso do meu corpo, né? Essa é a minha dúvida. Mas olha só, como você disse, eu tenho um impulso de dizer não, 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 não é isso? Isso é um corpo, isso é uma organização anatômica. Quando eu digo não, 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 eu estou me organizando num comportamento muscular e aqui a gente não percebe. A gente percebe o comportamento emocional, mas a gente não é educado, nenhum de nós é educado na nossa cultura para perceber como eu estou me usando fisicamente. Qual é a minha anatomia quando eu digo não, 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 não. Mas se você parar no não, 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 ou você mesmo... ok, eu me lembro, né? Eu estava discutindo com alguém, conversando, e eu falei, não, 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 não. Novamente eu fiz aquilo. Novamente, em vez de eu escutar a pessoa, eu fui lá reagir e dizer, não, 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 não.
eu me lembro disso, eu vou imitar o meu próprio comportamento, eu vou entrar na postura muscular emocional de dizer, não, 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 eu vou fazer isso. Quando eu faço isso, eu começo a perceber, caramba, é assim que eu faço. É assim que eu me organizo para dizer, não, 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 não. Mas eu não tenho muita clareza, então eu vou fazer um pouco mais. Eu vou intensificar como eu me uso. Eu estou fazendo assim porque eu vi você fazer assim nas mãos, né? Foi alguma coisa por aí. Eu estou imitando você aqui. Eu vou intensificar. Não, 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 não. Eu vou organizar graus distintos de intensidade muscular na minha postura de dizer não, 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 não. Vou perceber qual é a minha experiência quando eu intensifico. Vou desfazer esses graus, parando entre um grau e outro para receber a minha experiência e vou perceber como eu posso alterar um pouco o meu impulso, diminuir a intensidade do meu impulso. Quando eu repito esse ir e vir do meu comportamento impulsivo, eu formo novas gradações. Com a repetição, eu estabilizo a circuitaria sináptica das novas gradações. Então, eu acesso esse comportamento de uma forma menos impulsiva mais facilmente, porque eu formei novas memórias. E assim eu posso me usar menos impulsivamente, um pouco menos. Mas um pouco menos com a repetição pode fazer uma grande diferença. Pode ser que depois de algumas vezes que eu repito, eu consiga escutar um pouco mais a pessoa. Pode ser que ao invés de eu dizer não, 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 um segundo depois que a pessoa começa a falar, eu consiga esperar 15 segundos. Eu escutei 15 segundos. Já faz uma diferença. Respondi? Respondida, obrigada. Muito bom. Quem mais, pessoal? Posso fazer uma pergunta, Sim. Mônica? E o período da gestação, né? Porque você falou no desenvolvimento a partir de quando esse ser humano ele tem contato com o meio. E na gestação, esse contato com esse meio, que também está em contato com o outro meio, né? Olha só, a mesma coisa, tá? Porque o bebê, a gente não tem muita pesquisa, porque ninguém consegue pesquisar um bebê em útero, né? Mas se você pensa que é um ser em desenvolvimento, que recebe alguns sinais a partir do que acontece no corpo da mãe, então isso também vai gerar algum tipo de resposta. Agora, para que haja um prejuízo, a intensidade do que afeta tem que ser muito grande, tá, gente? Estou pensando isso em termos de, então, você toma alguma medicação que vai, por exemplo, os bebês que nasceram com talidomida na década de 60, né? A partir daquela... Ficaram com paralisia a partir da droga, que foi aquilo uma intervenção bioquímica muito, muito grande. Então, gera um efeito muito grande, tá? De resto, a mãe levou um susto. Sim, o bebê sente. Tá? Mas o bebê é um ser flexível em evolução. Então, levou um susto, o susto passou, tudo se reorganiza. A mãe usa droga, qualquer tipo de droga, regularmente. Vai afetar o desenvolvimento? Vai. Então, aquele ser em desenvolvimento dentro do útero também é afetado pelo meio que o circunda, e vai formar respostas. Que tipo de resposta a gente não sabe direito. Respondi, Mônica? É uma interação, né? Nós estamos sempre em interação conosco e com o ambiente que nos cerca. O ambiente que cerca o bebê é o corpo da mãe. Então, existe uma interação contínua também. Tá? Eu quero só contar uma coisa terrível que aconteceu, mas aconteceu e a gente tem que saber disso e entender. Na década de, não sei se foi 50 ou 60,
e tinha um ditador na România, esqueci o nome dele, gente, aquele que começa com C, Kasiesco, esqueci como pronuncia o nome dele, mas todo mundo sabe quem é, porque ele foi ditador durante muito tempo e foi um governo terrível. Ele decidiu, em algum momento, que ele queria aumentar a população da Romênia. Então, ele proibiu o uso de anticoncepcional e proibiu o aborto. Então, as famílias tiveram muito mais bebês do que elas podiam criar. Resultado, muitas crianças foram dadas para adoção. Muitas crianças, bebês, foram colocadas em orfanatos e a instituição passou a cuidar. Era uma quantidade imensa, os bebês ficavam em berços um ao lado do outro. Os bebês eram todos alimentados, vestidos e banhados e trocados quando faziam cocô e xixi. Porém, não havia interação, não havia conversa, não havia toque. Todas essas crianças ficaram com déficit emocional e cognitivo. Todas as crianças que foram acompanhadas depois em estudos tiveram dificuldade de aprendizagem, dificuldade de alfabetização e distúrbios emocionais. Por que eu estou contando isso? Para dizer, gente, que para confirmar que as experiências que nós vamos tendo formam quem nós somos, formam a nossa capacidade de ação, de autorregulação emocional também e de aprendizagem no mundo. Ok? Estão entendendo isso? Leila, só comentar uma coisa. A FEBEM aqui em São Paulo tinha uma FEBEM no Pacaembu que recebia bebês na década de 80 e tem vários relatos e pesquisas sobre isso, sobre essa falta de interação e fotos assim dos bebês deitados no pátio tomando sol sem nenhuma interação. Para quem se interessar, vale a pena pesquisar, porque isso aconteceu aqui no Brasil na década de 80. Sônia queria falar. Na década de 80, que são 20 anos depois daquela experiência, né? Você já Exato. demoramos para aprender, né, gente? Demoramos bastante para ir aprendendo. A Sônia, depois Artemis. Leila, retomando a questão dos 3 cérebros que você colocou, porque realmente a gente sempre aprendeu, né, nesse processo que um vinha antes do outro. E eu fiquei pensando aqui que também tem um marco, não é? Mesmo que tenha os genes, como você colocou que ele estava ali em todos na organização como um todo, né, concomitantemente ao mesmo tempo, eu fiquei pensando também que você falou também da postura bípede, né? O ficar em pé. Então esse é um marco que também deve ter gerado uma grande alteração nisso, abrir outras possibilidades. Sem dúvida. Sem então dúvida. eu queria Na verdade, as coisas caminham juntas, né, gente? Para me manter em pé, eu preciso de um certo tipo de organização cerebral. Sim. E o fato de eu estar em pé, me equilibrando, encontrando outras pessoas e olhando o horizonte, altera também a minha organização cerebral. O que sempre se pensou era em relação ao córtex, né? Que essa extensão... Mas é o cérebro como um todo, inclusive porque várias outras partes do meu cérebro estão sendo usadas e recrutadas para que eu possa me equilibrar em 2 pés. Gente, vamos pensar numa criança aprendendo a andar. A criança fica de pé, primeiro só fica de pé se segurando. Fiquei de pé, já são novas conexões neurais, né? Porque essas conexões não existiam antes. Hello, elas são formadas a partir do meu comportamento. Eu tenho a capacidade de formar e de ficar de pé, mas isso, as sinapses só se fazem quando eu fico de pé. Quanto mais eu repito ficar de pé, mais eu fortaleço essas sinapses. Se eu gosto, se isso me dá uma experiência que é boa, né, eu vou repetir.
tanto as sinapses correspondentes à minha ação motora de ficar de em pé se fortalecem, quanto a experiência emocional de satisfação também forma sinapses, e essas duas circuitarias, elas conversam, elas estão ligadas. Quando eu começo a andar, eu vou formando novas conexões. Eu caio, eu levanto, eu tento de novo, caio, levanto, tento de novo. Todas essas tentativas e repetições vão formando conexões, circuitarias e estabilizando conexões. Tá? Então, eu me formo sendo uma pessoa bípede no mundo. Eu nasço com possibilidade de, mas eu só vou ser uma pessoa bípede caminhando, se eu treino isso, 2, se eu estou numa comunidade humana onde eu vejo todo mundo andando. E aí eu vou andar como uma pessoa humana também. Tem aquele caso do menino com os lobos, né? Então, eu só para completar aqui, gente, pegar esse exemplo para dizer que nós temos algo de uma programação genética, algo, mas isso se concretiza em termos de uma anatomia e um comportamento com o uso, né? Porque não haveria cérebro tamanho suficiente se todos os meus comportamentos fossem mapeados o tempo inteiro. Então, como é que isso se faz? As conexões se fazem, se desfazem, se refazem, se fazem, se desfazem, se refazem. Por isso o cérebro está em contínua mudança, em contínuo movimento. Então, quando eu estou aqui conversando com vocês e vocês estão aqui conversando comigo, nós estamos ativando certas conexões. Quando a gente termina a conversa e cada um vai tocar a vida e fazer outra coisa, nós estamos ativando outras conexões, outras circuitarias. Todas as nossas possibilidades não convivem acontecendo ao mesmo tempo, porque não haveria espaço possível para isso dentro da nossa caixa craniana. Portanto, nós estamos o tempo inteiro ativando, desativando e reativando circuitarias e conexões. Se diz que até que o cérebro do Einstein era um pouco mais extenso do que de um volume maior. Não é não mais sei se é extenso. verdade isso. O que se descobriu depois é que havia mais conexões. Mais conexões, Não era isso. maior, tinha mais conectividade. Mais complexo. Isso. Posso falar, Sônia? Terminou? Eu queria voltar à questão dos bebês, que é uma coisa interessante também, a possibilidade também de essas crianças que estão pesquisas, e eu até já acompanhei algumas situações, eu queria juntar também com a questão de adoção, porque quando muitas dessas crianças que estão num determinado nível de desenvolvimento, elas são adotadas e elas começam a ter maior estímulo afetivo, físico, etc., elas têm uma mudança também na evolução delas enquanto desenvolvimento enquanto bebês. Sem dúvida. Isso Sem é interessante. dúvida. Bebês, animais, cachorros, gatos que são adotados também, você vê uma Gente, mudança. como você se usa forma quem você é. Quando você é estimulado, quando você vive num ambiente amoroso, onde você interage com pessoas, isso reorganiza como você está no mundo, como você responde, como você se sente e se usa. Alguém mais gostaria de perguntar, fazer um comentário? Eu gostaria de comentar, mas eu estou com a câmera tá ruim, tá? Minha internet. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, Giane e depois Helena, tá? Helena. Então, o que mexeu bastante comigo foi a história do corpo preparado para agir. E esse corpo que é preparado para agir, ele pode enxergar o inimigo onde não
não existe e pode literalmente enxergar o inimigo, né? E como isso chega a ser assustador, né? Para mim ficou muito forte isso. E isso pensando no inimigo visual e o imaginário, né? Nossa, mexeu muito comigo. Esse corpo Gente, preparado para olha ação. só, Jeane, obrigada por fazer esse comentário. Nós todos vivemos aqui, ainda estamos vivendo no Brasil, esse tipo de situação. As Sim, pessoas sim. estão pré-organizadas para enxergar quem votou no outro candidato como seus inimigos. Isto é um corpo, gente. Isso é um corpo. Não, a gente pensa que é uma coisa racional, né? Não, mas como uma pessoa pode votar em X ou como uma pessoa pode votar em Y quando X ou Y faz isso ou aquilo? Você pensa que você está sendo muito racional. Não está. Você está organizado em eu estou diante do meu inimigo. Você está organizado em competição, combatividade, briga, indignação e raiva. Então, se você não se trabalha para reorganizar a sua postura, você não vai deixar de enxergar o seu vizinho, a sua família, o seu amigo como um inimigo. E você vai justificar. O cara justificou porque ele enxergou os guerrilheiros. Você vai justificar com a sua habilidade narrativa, porque todos nós somos inteligentes e articulados. Então, você vai justificar por A mais B por que você está correta em sentir, viver aquela outra pessoa com uma grande indignação e ficar considerando a outra pessoa como sua inimiga, seu inimigo. Tem um corpo. Então, né? O delírio coletivo tem um corpo. Não, olha só, não vamos chamar de delírio porque a gente não vai entrar em patologia. Assim como eu disse, o cara que estava lá, ele não estava delirante, não. Ele não psicotizou, tá? Agora, aquilo era uma situação extrema. Nós aqui, gente, não estamos numa situação extrema. Todos nós somos responsáveis por nos usar o nosso cérebro com a sofisticação que o nosso cérebro tem e o nosso corpo com a possibilidade que o nosso corpo tem para reorganizar comportamento. Para desorganizar um pouco da intensidade da nossa raiva e indignação e poder conversar. Ativar a nossa capacidade de conversa, nossa capacidade de empatia e de cooperação, porque isso também é geneticamente herdado. Mas se você não usa, você não estabiliza. Precisa usar para que isso se torne uma realidade somática, emocional e cognitiva. Helena. Sí. Leila, yo te quería preguntar específicamente, estaba pensando en esto, que de hecho esta frase que acabas de decir, si no uso, no estabilizo. Y pensaba en este concepto de la poda neuronal, ¿no? De esas neuronas que ya no vamos utilizando y que se van cortando. Entonces, si yo tengo una postura, estoy pensando en mí, por ejemplo, que me ha tocado vivir en distintos países y que cada país también he percibido que tienen una postura. Si voy a México hay una postura, si estoy en Noruega hay una postura, ¿no? Y en la recurrencia de esa postura, que al principio cuesta, pero después entro en esa postura, por ejemplo, en Noruega, a los 6 años yo también ya tengo una postura, ¿no? Y después la voy a dejar de usar porque me fui a Uruguay, por ejemplo. Entonces, cuando yo la dejo de usar, significa que hay una poda neuronal de esa postura, es decir, como ya no la estoy usando, dejo de usarla. Enfraquecimento não é poda, é enfraquecimento das conexões neurais que dão suporte àquela postura. Ok. Ok? Então, as sinapses ficam fracas porque você não faz mais. Ok. Então, elas vão ficando cada vez mais fracas. Pode até ser que algumas acabem se desfazendo. Ok. Y esto lo llevo a situaciones traumáticas, por ejemplo, si, ante el trauma, ¿no? Si viví situaciones traumáticas, si hay una postura de trauma ante esa situación que yo viví y después
ya no tengo esas mismas circunstancias, ya tomo más conciencia acerca de mi postura, también empieza a pasar ese proceso, ese adelgazamiento de esas sinapsis. Para eu desorganizar a minha resposta a uma situação traumática, eu preciso desorganizar a postura muscular e emocional dessa resposta. Né? Então, se eu me organizei me adensando, me comprimindo, né, para me proteger de algo que aconteceu, ou se eu me organizei me dissociando, organizando uma dissociação, isso me permitiu sobreviver a uma situação traumática. Para que eu desorganize a dissociação, né, ou o excesso de compressão, eu preciso entrar na postura da dissociação, entrar na postura excessivamente comprimida ou excessivamente colapsada e desfazer muscularmente, como eu falei, desfazer aquela organização muscular emocional, para que eu possa ter uma outra experiência e poder dizer para mim, isso já passou. Né? Isso já passou e eu não preciso mais me dissociar, ou eu não preciso mais me comprimir, ou eu não preciso mais desmontar. Quando eu vou repetindo o ir e vir em gradações da minha resposta ao trauma, eu começo a reorganizar a minha experiência e formar um novo comportamento, uma nova resposta emocional. A generar uma nova memória. E formar uma nova memória, sim. Okay. Então, olha só, eu não vou esquecer a situação traumática, mas eu não vou responder da mesma forma como eu respondi naquela ocasião. Eu formo uma relação diferente com essa memória. E com o passar do tempo, eu tomo uma distância emocional daquela memória. É uma memória dolorosa. Okay. Mas eu não preciso mais estar física e emocionalmente organizada como se aquilo estivesse acontecendo agora. Okay. Porque esa postura, puede ser que esa postura que yo organicé es lo que me está llevando a tener ansiedad y ataques de pánico. Sí, sin duda. Entonces, al desmontar esa postura, ya no tengo ser, esas reacciones ante esa postura. Pode ser, não. É isso. Okay. É exatamente a manutenção da minha resposta que gera a minha... que me mantém num estado de ansiedade e medo extremo. Y a su vez, como mencionabas este ejemplo de la persona en la guerra, esa postura también está alterando o me está haciendo ver cosas que no son reales, ¿no? De cuando alguien me habla o Sí. imágenes. Sí, o sea, me sí. está alterando también el A hipocampo sua de alguna percepção. forma, trayendo memorias que no son. Sim, a conjunção de eu tenho memórias, vivi uma situação traumática, tenho uma memória daquilo, organizei uma resposta somática emocional, repito essa resposta, fico fixada nesse tipo de resposta, né? Eu vou ver, perceber o mundo a partir dessa postura, a partir dessa experiência, que vai estar associada à memória da situação traumática. Né? Então, quando eu reorganizo a postura muscular e emocional, eu reorganizo memória também. Sí, es muy Formo potente uma eso. nova memória. Né? Sí. Okay. Ou seja, quando eu percebo o mundo ou o outro como uma pessoa não ameaçadora para mim, isso forma uma nova memória. Né? Poxa, eu posso estar no mundo e formar relações com pessoas que não vão me ameaçar. Sí. Então, eu vou construindo essa memória para mim. Sí. As relações pessoais podem ser satisfatórias, podem ser boas. Né? Isso é uma construção também. É algo em formação. Sí. Muy profundo, muy fuerte. Gracias. Eu quero falar uma coisa. Eu quero falar duas coisas, tá, gente? Que eu acho que vale a pena. Porque, olha só, muitas vezes a gente acha que a gente entendendo uma situação, a gente entendeu a situação, a gente vai fazer diferente. Gente, eu vou decepcionar vocês. Não vai. A gente precisa reorganizar
como eu me uso. Vou contar uma historinha pessoal. Tem um mês que eu comecei a fazer aula de percussão. Aí, na minha aula, o professor diz assim, 2 vezes ele disse, Leila, entenda. Aí eu paro ele e digo, não, Ari, você é que não está entendendo, porque eu já entendi. Eu entendi o ritmo, eu entendi a posição da mão, eu entendi como eu tenho que tocar o pandeiro, eu entendi o movimento. Eu não consigo fazer, a mão não vai ainda. Não é porque eu não entendi, gente. É porque as conexões não se formaram ainda, o comportamento não estabilizou ainda. Eu tenho que treinar muito, eu tenho que repetir muito. Hã? Assim é na vida, qualquer hábito. Eu já entendi, eu tenho que falar mais devagar. Né? Eu já entendi, eu tenho que escutar mais. Eu entendi. Mas da próxima vez eu vou fazer com o meu hábito. Eu não vou mudar, porque o meu entendimento apenas não é suficiente. Ajuda, mas não é suficiente. Eu preciso treinar um comportamento novo. Eu preciso alterar um pouco como eu me uso, para que eu forme novas conexões neuromotora emocionais. Tudo tem que entrar, gente. Nós somos um sistema operando integrado. Não adianta só uma fina camada do pensamento estar operando. O corpo inteiro tem que estar junto. Entenderam isso? Tem que juntar tico e teco. Fala, Mônica. E hoje a gente tem os estudos do sistema facial que estão trazendo para a gente também achados dessa interocepção, da quantidade de informações que a gente tem na pele, no corpo, que integram esse corpo e mente. Então, o sistema facial vem trazendo essa ideia do recheio, né? da conexão. Isso. O sistema facial é tecido conjuntivo, gente. A gente usa no movimento em tudo. E isso me lembrou a outra coisa que eu queria falar. Eu assisti há pouco tempo uma aula do Nicoleles, ele contando como foi o processo de fazer aquele cara chutar aquela bola na Copa de 2014. Lembra da abertura da Copa? Então, ele contou toda a pesquisa. E, gente, olha, eu fiquei muito pasma. Mas pelo seguinte, ele contou todo o processo, mas o que eu quero contar para vocês é o seguinte. Depois deles conseguirem fazer o cara mover a perna apenas com estímulos elétricos. Mas primeiro, como é que os caras, eles pegaram 8, 9 pessoas e eles treinaram. Eles treinaram os caras com estímulos na pele, nos antebraços, escutem bem. O estímulo não foi só aqui com eletrodos aqui, não. Foi recepção de estímulos elétricos nos antebraços que eram enviados ao cérebro e estimulavam a atividade elétrica no cérebro, que com a imaginação, que é outro tipo de atividade elétrica, ativaram a possibilidade da máquina se mover, interface cérebro-máquina. Lembram? Era um exoesqueleto conectado. Bom, depois daquilo, os caras foram, um mês depois, eles foram novamente testar e ver as pessoas. O que eles perceberam, gente? A atividade elétrica no cérebro, um mês depois, continuava ativa. Não desativou. Terminou a interação cérebro-máquina, a atividade continuava. Eles continuaram a fazer os experimentos. Eles começaram a enviar sinais elétricos nos antebraços de pessoas paraplégicas de longa data. Outra coisa muito importante. Depois desse treinamento, aquele cara, por exemplo, ele era um cara paraplégico na vértebra 4, T4. Ou seja, da quarta vértebra para baixo, ele não sentia nada. Depois da experiência do treinamento, ele passou a ser T11. Ele passou a ter sensações no corpo até a 11ª vértebra. Ele alterou. Isso foi alteração de anatomia cerebral.
Os caras continuaram fazendo experimentos. Gente, eles pegaram uma mulher que era paraplégica há um tempão, eles trabalham, eles dão suporte, eles põem a pessoa com um suporte antigravitacional, né? 70% do peso da pessoa está sendo suportado por alças que estão no teto para que a pessoa possa ficar de pé. Essa pessoa começou a mexer uma perna, depois ela começou a mexer a outra perna. Com o suporte, ela começou a andar. Depois, segurando num andador, outras pessoas começaram a andar. Andar. Pessoas que não andavam há 10 anos. Então, há uma reorganização em toda a anatomia cerebral, muscular, facial. Porque quando, olha só, o que ele não disse, e que se eu fizer um curso, que ele vai dar um curso sobre isso, vai ser a minha pergunta, é quando você põe eletrodos no braço, gente, você está ativando também, como a Mônica falou, não é só a pele, é a face, a musculatura, tudo isso está interconectado. E tudo isso envia sinais. É uma conversa entre cérebro e corpo. E essa conversa se expande para outras áreas do corpo. No caso, as pernas. Oi, Leila. Primeiro, só um pequeno comentário, depois se você puder passar a referência, não sei se é um livro que você lê do Nicoleles ou um artigo, por favor, puder colocar no grupo, que eu fiquei interessado. Eu vi uma aula que está sendo oferecida gratuita pelo Instituto Conhecimento Liberta. Instituto Conhecimento Liberta. Vê se você consegue acessar a aula, muito boa, e você pode ver repetidas vezes. Bom, eu só queria puxar um comentário em cima do que a Leila falou sobre esse processo de, enfim, poderia dizer, mutação anatômica, por assim dizer. Mas um mês passado, eu vi uma entrevista com um pesquisador biólogo, depois eu compartilho com o grupo, onde ele mostra um experimento feito com anfíbios através da bioeletricidade, atuando ainda no processo de formação das células. Eles conseguiram mudar, por exemplo, então pega o sapinho antes dele ser o sapo, e aí eles conseguiram, sei lá, colocar a boca num lugar, o ouvido, os olhos no outro, através do estímulo bioelétrico. Então ele traz uma tese de que a anatomia, o processo da embriogenese, através do estímulo elétrico e da formação celular, consegue, de certa forma, alterar o composto, onde, vamos supor, o conjunto celular sabe que tem que criar uma boca, por assim dizer. E eles conseguiram alterar, e aí eles viram que no processo de formação, as células se organizaram no processo de crescimento daquele anfíbio, e aí, eventualmente, a boca foi para o lugar certo, o olho foi para o lugar certo, e isso traz uma tese que ele diz que, através desse estímulo, a gente pode, talvez, chegar a um processo de recriar diferentes órgãos, uma vez que a gente aprende a manipular o processo da embriogenese. Enfim, Tem muita pesquisa hoje com manipulação genética e manipulação elétrica. A gente está engateando ainda, e a minha grande esperança é que a pesquisa seja feita com muita responsabilidade, né, gente? Porque a gente está mexendo com coisa muito séria, mas isso está acontecendo. Como eu já falei em outra fala aqui, se você lê o livro da Jennifer Doudna, que ganhou o Nobel de Medicina e Fisiologia em 2020, ela foi a pessoa, ela com a, esqueci o nome da outra, que é uma cientista francesa, foram as pessoas que descobriram o processo de edição genética através da tecnologia com CRISPR. Tem muita pesquisa sendo feita hoje, muita discussão ética sendo feita hoje, porque nós temos a possibilidade de prevenir doenças, de curar doenças terríveis, mas também a possibilidade de fazer mudanças terríveis e usar com muita irresponsabilidade essa possibilidade. Bem, pessoal, está dando nossa hora.
Leila, você queria fazer um fechamento? Gostaria de falar Sim, alguma eu quero coisa? agradecer muito a presença de todos, dizer que eu gostei muito dessa conversa e que acho que né, essa experiência é muito boa de estar aqui com pessoas conhecidas e pessoas novas. E espero que nós possamos repetir, nos encontrar muito mais vezes em 2023, porque esse é o nosso último encontro formativo em 2022. Muito obrigada a todas. Gostei muito de estar aqui conversando. A ser continuado.